Hoje eu convidei para trazer a mensagem do Senhor o nosso irmão Henry. Então eu convido o irmão Henry para se posicionar aqui na frente em nome de Jesus. Enquanto ele está se posicionando, nós vamos direcionar, não precisa nem se levantar. Eu vou aqui fazer uma oração pelo nosso irmão Henry, que atendeu o nosso pedido para estar trazendo uma mensagem que não é dele, que não é minha, que não é do pastor Roberto, não é da denominação, mas é do Senhor, pois está na Bíblia, a Bíblia Sagrada, que nós seguimos as orientações da palavra do Senhor. Eu quero que, sentado mesmo, tá? Só baixe tua cabeça, feche os teus olhos, deixa eu direcionar a Deus uma oração pela vida do servo do Senhor. Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, está aqui o teu servo abençoado, que aqui, Senhor, já está há alguns meses conosco, já tem aqui nos ajudado, Senhor, e eu fico muito feliz por ele e pela sua família. E hoje ele tem a responsabilidade de trazer a mensagem, a palavra que não é dele, que não é minha, mas é do Senhor. Fala poderosamente pela vida, utilizando e abençoando a vida do teu servo, para que ele possa nos abençoar, Senhor, que não seja só a oratória dele, mas que o teu Espírito já comece a trabalhar em cada vida aqui nessa noite, em nome de Jesus, para que nós possamos receber a palavra, e que essa palavra venha falar poderosamente. Já vai, Senhor, esvaziando, porque um vaso cheio não tem como se encher. Então vai esvaziando agora de todo orgulho, de toda mágoa, de todo rancor, de toda tristeza. Vai nos esvaziando agora, Pai, para que nós possamos ser cheio da tua palavra, cheio do teu Espírito, cheio do teu poder, da tua unção, de conhecimento, de direção, de sabedoria. Fala poderosamente agora no coraçãozinho de cada homem, de cada mulher, de cada senhor, de cada criança, de cada adolescente, de cada obreiro. Fala aqui nessa noite em nome de Jesus. Eu vim aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Eu vim aqui para ser direcionado pelo Senhor, e eu espero que o Senhor me direcione através da tua palavra. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém, Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia. Ouça a palavra do Senhor, é luz e lâmpada para os nossos caminhos e pés. Deus te abençoe. Pai do Senhor, irmãos, quem está alegre com Jesus aí? Bem verdade, o que vai ser feito aqui é só um cumprimento, porque o que Deus tinha para falar, Ele falou. Ele vai só cumprimentar aquilo que Ele falou através dos louvores e daquilo que Ele tem nos preparado nesta noite. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui, adorando, exaltando, ministrando a palavra do Senhor, pela confiança a qual os pastores têm depositado a minha família, né, naquilo que a gente tem feito na obra. E eu estou muito feliz, irmão, de coração, sem demagogia. Eu estou muito feliz por fazer parte desse rebanho de Cristo. Amém? Eu vou pedir para o pastor Cleiton. Pastor, você poderia ler para a gente a palavra que Deus ministrou ao meu coração? Se encontra em Lucas capítulo 15, versículo de número 8 ao 10. É um texto bem conhecido, que a maioria dos irmãos talvez já conheçam, a maioria creio que conheçam. Que fala sobre Lucas 15, versículo de número 8 ao 10. É uma palavra que já foi pregada, bem conhecida, que o papel de nós, ministros da palavra de Deus, irmãos, eu tenho visto por aí muitos pregadores formando opiniões e pensamentos, tentando pregar aquilo que eu descobri, eu vou pregar nisso porque nunca foi pregado. Mas é ao contrário, a gente tem que pregar aquilo que foi pregado, que Jesus ensinou a gente pregar aquilo que Ele pregou. Porque se a gente pensar de uma forma que pregar aquilo que nunca foi pregado, nós vamos estar levando um grupo de pessoas a pensar da maneira que nós pensamos. E isso, de fato, não está certo, porque nós temos que pensar e agir da forma que Jesus Cristo agiu e pensou. Amém? Vamos lá então. Lucas capítulo 15, de 8 a 10, está escrito assim: ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa
e busca com persistência até achá-la. Versículo 9. E quando encontra, chama as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. E versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Essa parábola é uma parábola, como eu havia dizendo, é conhecida. Jesus, ele estava numa determinada situação, estava numa determinada cidade chamada Galileia, e o texto vai começar a dizer que Jesus, ele estava pregando para algum grupo de pessoas. E nesse grupo mencionado no início do capítulo, a gente vai ver que Jesus, ele pregava para publicanos e pecadores. Jesus estava no meio de publicano e de pecadores. Pela história vai dizer que naquela época os fariseus e os escribas, eles não mantinham contato com o publicano e com o pecador, porque para eles aqueles povos era um povo desprezível, era um povo que eles não queriam manter um contato com aquele povo, nem com os pecadores e nem com os publicanos, que eram os cobradores de imposto, e os pecadores, que eram aqueles que para eles eram entendidos como os pecadores quando alguém tinha uma lepra ou quando alguém tinha uma deficiência, ele não podia entrar no templo para fazer adoração em Jerusalém. Então esse povo era discriminado, era um povo discriminado pelos fariseus e os escribas, que eram os autores da lei. Então Jesus, ele está nessa casa. Pelo que eu estudei, eu vi que antigamente, na época, eles construíam a casa, faziam um celeiro para juntar mantimento, tinha um cômodo grande na casa para eles assim dormir, e acima dessa casa eles construíam um terraço, que era para eles uma área social, onde eles se juntavam e se alimentavam, recebiam as suas visitas. E Jesus agora, ele está dentro desta casa. Jesus, ele está festejando, comendo com os publicanos e os pecadores. Bem eu entender que ele estava no terraço e os fariseus estavam passando e viu Jesus comendo e bebendo com o pecador e o publicano, ou os pecadores e os publicanos. E agora os fariseus, eles vão chamar a atenção de Jesus e vai chamar um servo e dizer: olha, esse daí ele come e bebe com o pecador. Quem é esse Jesus? Quem é esse Messias que come e bebe com o pecador? E eles começam a se queixar. O texto vai dizer que eles estão se queixando porque Jesus foi recebido naquela casa, estava festejando, comendo, comemorando com aquele grupo de pessoas. E Jesus, vendo aquela situação, conjecturo eu aqui, Jesus, ele olhando aquela situação, o fariseu lá embaixo reclamando, porque eu penso que o fariseu estava lá embaixo reclamando, porque eles não tinham contato, então junto, né, eles não poderiam estar. Então seriam grupos divididos, seriam os pecadores, os publicanos, os fariseus e os escribas. Os pecadores e os publicanos estavam dentro da casa. Os fariseus e os escribas estavam lá fora. E eles começaram a se queixar. Vendo isso, Jesus, como manso e sábio, ele desceu daquela casa e chegou até os fariseus. E ele: por que vocês estão dizendo, você come e bebe com pecadores, você fica na casa de publicano? E aí Jesus, inteligentemente, ele vai usar uma analogia. Porque quando a gente vai dizer sobre parábola, a gente quer falar sobre uma analogia. A gente quer enquadrar alguém naquele texto, né? Não destaca nome, não se dá nome à pessoa, mas naquela analogia, aquela parábola vai fazer com que as pessoas se examinem um a cada um, para que, sabendo ele que se dentro daquele perfil, ele vai se enquadrar.
Só que o interessante é que do capítulo 15, do versículo 1, Jesus ele vai descer, ele vai falar com os fariseus e os escribas, e ele vai chamar a atenção dele através de uma parábola. A primeira parábola que Jesus vai introduzir para ele poder chamar a atenção daqueles, ele vai dizer sobre a ovelha perdida. Ele vai dizer que certo homem, tendo 100 ovelhas, ele deixa, se perdendo uma, ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. E achando-a, ele põe aos seus ombros, retorna, convoca os seus amigos e faz uma festa, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei uma ovelha perdida. E ele vai continuar dizendo: ou a qual, porque é uma continuação, a qual mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, não vai, acende o candeeiro, varre a casa e procura com diligência até encontrá-la. E quando ela encontra, reúne as amigas e as vizinhas e vai festejar dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. E vai finalizar o capítulo de número 15, ele vai finalizar com a parábola do filho pródigo. Ele vai dizer: havendo um homem, tendo 2 filhos, o mais moço dele pediu a parte da herança e disse ao pai: olha, eu quero ir, eu quero a minha parte da herança, reparte aí os meus bens que eu quero que me cabe. E o pai vai dividir a herança entre os filhos, e o filho vai se perder, vai gastar tudo que o pai dele deu, vai se arrepender e vai retornar para a casa do pai. E chegando na casa do pai, ele vai dizer: pai, pequei contra o Senhor e pequei contra Deus. Não sou digno de ser tratado nem como filho, me trate como um servo. E o pai vai pegar aquele filho, vai colocar uma aliança no dedo dele, vai calçar os seus pés com a sandália, vai te dar nova veste e vai fazer uma festa para ele. E vai dizer: encontrei meu filho que estava perdido. E ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E ali ele vai seguir até a casa e vai fazer uma festa. Pois bem, entendendo eu através dessas parábolas, o primeiro pensamento que vem é sobre a ovelha perdida. Sabemos nós que a ovelha sabe que ela está perdida. A ovelha sabe que ela está perdida? A ovelha sabe que ela está perdida. Se você pegar o seu bicho de estimação, o seu cachorrinho, e jogar ele na rua, ele vai saber, ele vai procurar, ele vai tentar encontrar o lar dele, mas ele sabe que ele está perdido. A ovelha, ela também sabia. E essa ovelha, ela ia dar sinais que estava perdida. Ela vai começar a berrar, ela vai começar a entrar em qualquer estrecho que ela achar, em qualquer brecha que ela vai entrar, porque ela sabe que ela está perdida. Assim representa, irmãos, pelo que Jesus está dizendo na parábola, ele está dizendo assim: aqueles que se perderam, eles vão ter um reencontro, eles vão ser encontrados. E ele estava querendo dizer para os fariseus assim: olha, eu estou com eles porque ainda há uma esperança para eles. Ainda há uma esperança para esse povo. E eu estou aqui. Entenda bem que Jesus está lá comendo e bebendo, não é se socializar não, irmãos. Não é Jesus estar lá fazendo parte do pecador e do publicano, não. Jesus está socializando com eles. Jesus está dizendo para os fariseus assim: eu não faço exceção de pessoas. Assim como os fariseus e os escribas faziam exceção de pessoas. E Deus está dizendo: eu não faço exceção de pessoas. E agora, a gente entendendo nesse texto da ovelha, a ovelha é aquele que veio para a casa do Senhor, se machucou por algum determinado motivo, ou simplesmente desanimou e se perdeu da presença de Deus. Mas sabemos nós, graças a Deus, que Deus tem colocado pessoas maravilhosas no nosso caminho, apesar do tempo que vivemos hoje, que ainda tem pastores que vão atrás das ovelhas que se perdem. Tem ovelhas aí perdidas no deserto, precisando de um pastor para ir lá abraçar, jogar no ombro. E o papel da nossa igreja, o papel do nosso ministério é fazer exatamente isso.
buscar essas ovelhas que estão perdidas lá fora, colocar nos nossos ombros, trazer, tirar o carrapicho, tratar, cuidar das feridas, juntar novamente com o rebanho e fazer uma festa para comemorar, porque foi uma alma que se converteu aos pés do Senhor. Jesus, ele vai estar dizendo ainda, continuando com a parábola, ele vai dizer assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, ela não vai lá e vai procurar acender a candeia, varrer cuidadosamente cada cantinho, ela vai procurar. Irmãos, a moeda sabe que ela está perdida? A moeda não sabe que ela está perdida, porque até então o objeto se perdeu, ela não sabe que ela está perdida. E o que me chama a atenção, irmãos, e queria que você prestasse atenção também, é que essa moeda ela foi perdida dentro de casa. Ela não foi perdida na rua, ela não foi perdida em nenhum caminho, dentro do carro, ela foi perdida dentro de casa. Se você perde o seu celular na rua, você vai ficar apavorado. Perdi meu celular, e agora? Não, eu preciso ligar, tentar bloquear, eu perdi meus cartões, eu preciso ligar para o banco bloquear os meus cartões. Eu preciso urgentemente resolver essa situação, porque eu não venho a ser prejudicado. Preciso resolver. Só que quando você perde dentro de casa, você entra no estado de comodismo, porque a casa da gente é mais do que nossa comodidade, é onde a gente fica mais à vontade. E quando perde dentro de casa, a primeira coisa que a gente faz é: tá bom, depois eu procuro, né? Depois eu procuro, deixa aí, depois eu procuro, deixa eu procurar fazer outras coisas, depois eu procuro aí, eu vou achar. Só que a Bíblia está dizendo que aquela mulher, ela deixa imediatamente de fazer tudo aquilo que ela está fazendo, e ela vai acender uma candeia, que é uma lamparina. Ela vai acender, vai pegar uma vassoura e vai procurar. O que nós apontamos para esse texto que chama atenção é que todas as vezes quando vai se refletir a palavra luz, significa direção. Deus quando foi criar o mundo, lá em Gênesis 1, verso 3, ele vai dizer: haja luz, porque ele precisava da luz para ele começar a fazer aquela construção no mundo. Então a primeira direção foi a luz. Ele vai dizer também: Jesus, eu sou a luz do mundo, e o resplendor de luz. Jesus nasceu, era a luz no céu. Então todas as vezes que vai dar um recomeço ou um começo em nossas vidas, é necessário que nós aproximamos para nós a luz. E foi o que aquela mulher fez. Ela buscou a presença de Jesus. Ela buscou a presença de Jesus na vida dela. Ela pediu luz para que ela pudesse enxergar que ela perdeu alguma coisa. Talvez, irmãos, o nosso foco nessa noite é se direcionar pela palavra, para buscar aquilo que um dia nós tivemos e perdemos. E o pior de tudo é que a gente sabe onde a gente perdeu. Nós sabemos aonde nós perdemos. E Jesus está dando o intermédio da palavra e dizer: eu sou a luz. Se você quer encontrar algo na tua vida que foi perdido, é através da luz. E a luz que é Cristo a gente busca através da palavra. E aquela mulher agora, ela vai buscar aquela dracma. Para os irmãos entender, a dracma era uma moeda de prata, era uma moeda grega, que alguns estudantes, alguns historiadores dizem que ela tinha duas ocasiões, essa moeda, duas hipóteses. Ou era ela dada pelo noivo, em compromisso com a noiva, e ela pegava essas moedas e fazia um conjunto, ou ela pendurava num colar, ou ela colocava numa tiarinha na cabeça, para que ela, todas as vezes que ela fosse se apresentar, ela se apresentava com aquele conjunto de moedas, porque aquilo era um compromisso a qual o noivo tinha dado. Outra versão é que o pai daquela moça, ele dava aquelas moedas para ela como se fosse um dote, para que ela pudesse usar aquelas moedas, talvez no dia na perca do marido, que ela pudesse se prover daquilo. Era como se fosse um dote, era um dinheiro que ela ia utilizar para uma eventualidade. Então era a área financeira e uma área sentimental. Mas eu quero abordar esse tema para uma área de compromisso, uma área para que o pai daquela moça fosse prover no futuro para ela. Então, irmãos, quando aquela mulher
acende a candeia e vai procurar a dracma perdida, eu entendo que para a gente achar aquilo que nosso Pai deu, a gente vai ter que mexer em algo doloroso, que é varrer a casa. Para você achar aquilo que Deus te deu, você vai ter que varrer a casa. Ah, irmão, o que é isso que você quer representar com aquilo que Deus me deu? Ah, Senhor, eu era uma pessoa de oração, hoje eu não oro mais com frequência. Ah, Senhor, eu pregava com uma frequência, mas hoje eu não prego mais. Ah, Senhor, eu jejuava, fazia jejum, me consagrava, mas hoje eu não faço mais. E Deus está dizendo, para você encontrar aquilo que foi perdido, você vai ter que varrer a casa, você vai ter que tirar a sujeira, você vai ter que procurar diligentemente a cada canto da casa. Interessante falar assim, irmãos, mas tem a casa, tem a iluminação, dava para encontrar a moeda com facilidade. Não, porque os construtores de antigamente eles faziam as casas e deixavam pequenas brechas no teto, que era para entrar um pouco foco de luz. E aí, na escuridão, aquela mulher começou a procurar aquela dracma perdida dentro de casa. E aí ela vai procurar, ela vai varrer a casa. E interessante é que as mulheres aqui presentes que faz faxina, para você procurar alguma coisa, você vai lá no canto certo e acha. Mas quando você vai procurar uma coisa que é difícil encontrar, que você perdeu e não sabe aonde, você faz uma bagunça dentro de casa. E vira geladeira, e vira fogão, e guarda-roupa, e você tira do lugar. É isso que Deus quer que você faça na sua vida. Começa a remexer dentro de si, dentro da tua casa, para você encontrar aquilo que o Pai te deu, para você poder honrar aquele compromisso que o noivo tem com você. E é difícil, irmãos, porque ninguém quer mostrar a sujeira. Ninguém quer mostrar a sujeira. Ninguém quer ir no lugarzinho que está sujo lá. E por quê? Porque vai dar trabalho, vai ferir, vai machucar. Aí eu tenho que mexer nesse assunto, mas fulano pecou contra mim, fulano errou contra mim. Eu tenho que mexer nesse assunto. Para você encontrar o que o Pai te deu, você vai ter que liberar o perdão. Para você encontrar o que o Pai te deu, você vai ter que ir lá procurar o oculto que está escondido. E digo mais, você procurando-a diligentemente, com cuidado, você ainda vai estar colocando a sua casa em ordem. Porque aquele lugar que estava sujo, escondido, que por você não era percebido, agora ele vai se tornar um lugar limpo. E Jesus, Ele gosta de ambiente limpo. Para Ele fazer morada em nosso coração, nós temos que estar com o coração puro, limpo. Pecadores nós somos, assim como aqui sempre foi dito, nós não estamos livres do pecado, mas temos que santificar cada dia. E Jesus, para Ele fazer morada em nosso coração, primeiramente nós temos que deixar Ele entrar, e segundo, a gente temos que estar com o coração humilde, aberto e limpo para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é ciumento. Ele é ciumento. Ele não divide o espaço dele com ninguém. É só dele. Esse é meu, é meu, é meu. Esse o diabo não vai levar, é meu. É fácil olhar para essa parábola e dizer assim, nossa, mas para que fazer tanto caso por causa de uma moeda? Ela perdeu um, ela tinha 9 ainda. Essa é a visão que o inimigo quer para nossas vidas. É nós se acostumar com a perca e o comodismo de não ir atrás daquilo que a gente tinha. O diabo quer que a gente se acostuma com a perca, com a tristeza. Ele não quer que a gente seja completo. E é isso que o inimigo quer. Ele quer fazer você estar dentro da casa de Deus perdido. Perdido, triste, abatido, coração contrito de problemas, cabeça baixa. Mas Deus está mandando dizer, acende a luz, que você vai se completar daquilo que o Pai te deu. Aquilo que Deus comprometeu na sua vida, aquela porção que Deus prometeu para você, você vai recuperar na sua vida. E mais interessante é que você tem 9, aí você se acomoda, perde mais uma, e vai 8, perde outra, 7, 6, 5, cada um vai perdendo o seu número de moedas. E engraçado é que a gente vai se comparando. O que tem 4 vai olhar para o que tem 6 e falar, olha, ele está bem, tem 6 moedas, eu só tenho 4, ele está melhor do que eu.
O que tem 6 vai estar olhando o que tem 8 e vai falar, lá, olha, ele está quase lá, ele tem 8, ele está chegando lá. E o que tem 8 está falando para o que tem 9, ó, ele está bem, ele está bem, ele está bem. E o que tem 9 está dizendo assim, eu já fui melhor, eu já tive melhor, eu já fui completo. Porque é isso que a gente tem dentro do nosso coração. Nunca para a gente se aceitar a dizer aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Se você louvava a Deus, louve mais. Se você pregava a palavra de Deus, pregue mais. Se você jejuava, jejue mais, para você ser completo. Interessante é que aquela mulher, ela vai reunir pessoas após ela encontrar a dracma, que era a moeda, e ela vai fazer o quê? Ela vai juntar em conjunto com as outras, vai pendurar ali na sua tiarinha, vai chamar as amigas e fazer uma festa para se alegrar com ela. Em momento algum ela chama alguém para procurar. Em momento nenhum ela chega e vai dizer, vou chamar minha vizinha ali para me procurar. Porque pensa, você conjecturando, essa mulher com um candeeiro na mão e a vassoura na outra mão, varrendo, procurando aquela dracma e segurando. Isso é só as mulheres que fazem, viu, pastor? Elas têm o discernimento, elas têm o dom para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo olhar um leite no fogão sem que ele derrame. É olhar ali, eu virar, ele já derramou. E as mulheres, elas têm essa tristeza, né? Somos privilegiados em ter as companheiras ao nosso lado, amém? Então, as mulheres têm essa capacidade. Ela está lá varrendo a casa e está com o candeeiro e está escuro ali, ela está procurando, entendendo que o chão daquela época não era chão assim hoje não, irmãos, era chão batido, de pedra. Às vezes aquela moeda entrou numa brechinha, às vezes ela está em lugar bem difícil acesso. Mas é isso que Deus nos instrui, é viver pela palavra, para que a gente venha encontrar aquele dom, aquele dote que Ele nos deu, aquele compromisso que Ele nos prestou um dia. E às vezes esse dom, esse dom que Deus nos deu, está escondido numa brechinha que está bem despercebida. E a gente só vai encontrar quando a gente chegar ao candeeiro e ver aquilo brilhar, para poder a gente localizar. Então, irmãos, use a palavra de Deus para que você venha encontrar aquilo que você perdeu. E engraçado é que perdeu dentro de casa. Não está falando como a ovelha que perdeu lá fora. Perdeu dentro de casa. Dentro de casa. Jesus agora ele vai continuar com a parábola e vai parar lá no filho pródigo. Que a gente conhecemos a história aqui, acabado de ser narrada. Ele vai olhar um pai, que o filho chegou nele e falou, olha pai, o filho mais moço, ele tinha 2 filhos, o filho mais moço falou, pai, eu quero parte dos bens que me cabe. Eu quero toda essa parte que me cabe, porque eu estou indo embora. Eu estou saindo, eu estou indo, quero viver minha vida. Me dá aí as partes do bem que me cabe, que eu estou indo embora. E o pai vai fazer isso, o pai vai lá, e vai pegar os seus bens e vai dividir. E vai dividir entre eles. E aí a história vai dizer que ele vai e vai passar uma grande dificuldade na cidade onde ele estava, e ele vai se ver em um determinado ponto da vida dele comendo a mesma comida, que era alfarroba, eram as bolotas que os porcos comiam. Ele comia a mesma coisa que os porcos comiam. Olha, irmãos, quem viveu na casa de Deus, comia do banquete de Deus, se deparar numa situação comendo comida de porcos. E essa parábola, ela representa 2 filhos, um perdido dentro de casa e o outro perdido fora. Irmão, não, mas olhando pelo texto, o irmão mais velho não estava errado. Porque quando o filho mais moço chega, o filho mais velho está vindo do campo, ele vê aquela festa, ele fala, peraí, o que está acontecendo ali em casa? Está tendo festa? Ele vai chamar um servo e falar, por que está tendo festa? Olha, o seu irmão aí foi encontrado com saúde, ele voltou. Seu pai pôs aí um anel no dedo dele, colocou uma sandália, deu veste nova para ele, e está lá, matou um bezerro e está fazendo festa para ele. E o filho mais velho está lá na porta assim, ó. Como assim? E aí o pai vai sair de lá de dentro da casa, vai chegar até o filho mais velho e vai dizer,
Você não vai entrar? Não, eu não vou entrar. O senhor está aí fazendo festa para aquele seu filho. Ele nem diz nem meu irmão, ele vai dizer aquele seu filho pecador. Está aí fazendo festa para ele, matando bezerro para ele. A mim, que sempre tive ao seu lado, sempre tive com o Senhor nunca me deu um bezerro para mim poder fazer com meus amigos, para mim comemorar com meus amigos. Nunca o Senhor me deu um bezerro para mim poder fazer uma festa com eles. Trabalho constantemente. E agora o Senhor vai fazer uma festa para esse pecador aí? Para ele você vai fazer festa? E o pai está dizendo: filho, alegra comigo, seu irmão estava perdido e foi achado. Ele morreu, ele estava morto e reviveu. Alegra comigo. E a parábola vai terminar aí. Não vai ter mais nenhum discernimento dessa palavra. Não vai ter mais nenhuma continuação dessa parábola. Ela vai parar por aí. Aí você me diz assim: o filho mais velho estava certo? Pode conjecturar comigo. O filho mais velho estava certo? No seu pensamento. Vamos pensar humano. Aqui nós vamos conjecturar humanamente aqui em dizer. Humanamente, isso. Vamos dizer humanamente. Pelo nosso pensar, nossa concepção de pensamento. Sim, você tem uma empresa. Vamos lá, tem uma empresa. Seu pai tem uma empresa. Essa empresa, vamos lá, fabrica capinha, celular. E aí você trabalha duro, tá lá trabalhando duro, para produzir aquelas capinhas. Diariamente você está lá e fiscaliza, e vai na administração, e seu irmão mais moço está lá, chega atrasado, às vezes vai para o serviço lá de ressaca, ou às vezes nem vai trabalhar, e quando chega reclamando de dor nas costas, não tem compromisso nenhum. Aí ele vai, fala para o seu pai assim: ó pai, eu quero ir embora, me vende tudo que nós tem aí, converte em dinheiro, que eu quero ir embora, eu quero a minha parte. E aí vai haver um prejuízo, porque a gente sabe que converter essas ações em dinheiro é uma perca, porque você tem que vender barato. Então ele pega a parte dele e vai embora, e o filho continua trabalhando. E de repente ele vai lá, gasta tudo, volta, ele é recebido lá com honraria. Seu pai vai lá e dá para ele um direito, porque ele vai lá dar um anel, uma veste, uma sandália. Isso significa um cargo maior entre os servos. Ele vai falar assim para o seu irmão: agora você é o novo gerente aqui do RH. Vamos fazer uma festa que você é o novo gerente do RH. Humanamente dizendo, o filho mais velho está certo. Ele está certo em pensar dessa forma. Mas só que, como eu disse aqui, Jesus ele fazia a analogia para que nós possamos entender em qual papel que nós estamos se encaixando. Se é na ovelha perdida, se é na dracma dentro de casa, ou se é do filho perdido dentro de casa, ou o filho perdido fora. Ah, irmão, mas por que perdido dentro de casa? Agora, pela analogia de Jesus, eu vou te responder. O texto vai dizer que o pai reparte os bens entre eles. Ele divide tanto para o mais moço quanto para o mais velho. Ele vai dividir por igual a herança. E o filho mais moço vai pegar o dinheiro, a parte dele, e vai embora. Pela lei judaica, aquele filho mais moço, ele transgrediu contra o pai dele. Porque pela lei judaica você só recebia uma herança, até por hoje, você só recebia uma herança quando seu pai morresse. Então aquele mais moço estava desejando a morte do pai dele. Ele estava já antecipando a morte do seu pai. Só que também tinha uma lei judaica que dizia que o irmão mais velho, ele era a segunda voz depois do pai. Entenda você que esse irmão mais velho, ele tinha um certo poder entre o irmão dele, porque ele estava abaixo do pai dele, sendo o mais velho. E em momento algum, quando esse jovem pede essa herança, o irmão mais velho contesta. A Bíblia não vai dizer que esse irmão mais velho está contestando, porque ele poderia ter a ousadia de intervir no irmão dele e falar: olha, você está pecando, você está errando, você está querendo matar nosso pai em vida, você está pecando contra o... Não, você não vai fazer isso não, pela autoridade que eu tenho de irmão, eu não vou aceitar e você não vai fazer isso. E a Bíblia vai dizer, irmãos,
que ele, nesse momento, ele não disse nada. O filho vai e isso acontece. Sabe o que eu entendo com isso, espiritualmente agora dizendo? Quando o filho volta, se arrepende e volta para a casa do pai, o pai vai abraçar ele. O que aqueles dois irmãos tinham em comum? Perdido dentro e perdido fora. O mais velho também fez a mesma coisa que o filho mais moço fez. Porque o silêncio que ele fez, ele aceitou aquilo que o irmão mais novo fez. O silêncio dele aceitou. Porque ele deixou de reprimir o irmão e também recebeu a herança dele. Sabe o que Deus, ele se alegra muito? Não vou dizer assim, politicamente o que o jovem moço fez está certo, é politicamente errado. Mas para Deus, mais vale um pecador que se arrepende, um pecador de arrependimento, do que um santo de alma hipócrita. Porque aquele homem, ele está dizendo, Jesus está fazendo uma analogia, uma comparação. Lembra do começo da passagem? Jesus estava na casa, os fariseus estavam lá fora. Aqueles lá dentro estavam buscando arrependimento. E os fariseus lá fora estavam falando, eu sou santo. Nós é santo, nós é santo, nós é santo. Nós andamos pela lei, nós é santo. O que nós devemos fazer na casa do Senhor não é agir como esse irmão, esse mais velho. Não é agir de hipocrisia. Porque outrora, irmãos, eu e você fomos salvos. E essa oportunidade de vida que Deus deu a mim e a você, ela tem que ser praticada constantemente. Você não pode achar que a gente está aqui dentro está melhor do que quem está lá fora, não. Quem está lá fora é tão filho quanto nós que está aqui dentro. Só que interessante é que as parábolas vai dizer que ambos procuram. O pastor procura a ovelha. A mulher procura a dracma. Mas ela não vai dizer que o pai procura o filho. Porque o filho sabe o caminho. O filho vai saber o caminho de voltar. Pastor, não vai ser preciso o pastor se deslocar para buscar almas que saiu da igreja. Porque eles sabem o caminho. Quem sentou na mesa, se alegrou do banquete e sabe o que é comer do melhor, que é a palavra, ele vai sentir falta do lar e vai voltar para o caminho. E quando ele voltar, cabe a nós, que estamos aqui dentro, aceitar e ajudar ele na caminhada a se levantar. Muitas das vezes, fulano estava ali, eu vi fulano ali desviado, estava lá tomando uma cerveja, estava num forrozinho ali, bebendo uma cerveja com um cigarrinho na boca, olha lá o jeito que ele está lá. E quando ele vem para a igreja, aí a primeira coisa é cruzar os braços. Não sei se vai dar certo não, ó. Não sei se vai dar certo não, porque eu estou aqui há tanto tempo e ele chegou agora. Eu não sei se ele vai ter foco de ficar na presença de Deus não. Não, irmãos, não vão agir de hipocrisia. Vamos se alegrar com ele. Vamos se alegrar porque uma alma que estava perdida foi reencontrada, foi voltada para a casa do Senhor. Vamos se juntar para se alegrar com eles. A casa do Senhor, como já foi pregado aqui, nós vivemos de unidade. Engraçado é que aquelas 9 moedas, elas ainda tinham um valor. Elas tinham um valor maior do que aquelas que se perdeu. Mas elas só tinham importância quando estava junto. Quando ela estava junto, ela tinha uma importância. E agora Jesus, ele vai dizer assim na parábola, ele vai dizer assim, que o filho voltou, o pai fez uma festa, só que o filho mais velho, termina lá o capítulo, o filho mais velho fica sem resposta. E aí voltando ao texto que Jesus começou aqui no versículo de número 1 do capítulo 15, que ele estava na casa, e quando ele desceu, ele contou essas parábolas, ele fez essas analogias. Cabe a mim, cabe a você a entender o nosso papel e sabemos aonde nós encaixamos nessas parábolas. Aonde nós encaixamos, de que forma nós encaixamos. Estávamos perdidos, porque a palavra diz que era sobre arrependimento. Jesus estava pregando sobre arrependimento, sobre percas
e conquistas, sobre percas e achados. Então sabemos qual é o papel que nós temos entrado nesta noite. Será que eu estou no papel da ovelha que está perdida no deserto? Eu sei que estou perdido, mas eu vou dar um sinal para o meu pastor me encontrar. E esse pastor simbolizado é Cristo. Eu estou perdido. Jesus, eu não sei a que caminho mais eu vou tomar. Jesus, eu estou desanimado. Não tenho mais esperança. Mas eu vou te dar sinal, para que o Senhor venha me encontrar, para que eu venha se reunir, a voltar a fazer festa na minha vida. Chega de pranto, chega de sofrimento. Ou você é aquela dracma que se perdeu dentro de casa. Estou tão frio. Eu venho para a casa do Senhor como se eu estivesse indo fazer uma visita para um amigo. Não tem mais feito aquele efeito. Senhor, eu estou de coração aberto, eu estou disposto a ouvir a Tua palavra. Ah, Senhor, eu não tenho mais orado, eu não tenho mais jejuado, não tenho mais nada para apresentar. Eu vou ficar aqui, escondido. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você se reúne com as 9 e se alegra. Jesus quer que você faça parte desse conjunto para se alegrar na presença de Deus. Chega de tristeza. Chega de se reunir para contar derrota. Chega de parar, irmão, na rua. Ah, irmão, minha situação está difícil, está triste, irmão, ora por mim. Chega de se reunir para contar tristeza. Vamos se reunir para se alegrar na presença de Deus. Vamos vir na igreja se reunir. É quarta-feira, é domingo, é feriado. Irmão, onde tiver, a gente temos que estar na presença de Deus. Vamos se reunir para se alegrar uns com os outros. Porque a sua força é a minha força. Eu só consigo manter um objetivo se você estiver próximo de mim. Porque em conjunto nós somos mais fortes. Em conjunto nós demonstramos que nós temos um compromisso com Deus. Junto nós, financeiramente junto, a gente demonstra uma questão que aquele pai dava aquelas dracmas para a moça falando, olha, um dia você vai precisar. Espero que isso você só use para mostrar que você tem compromisso, para mostrar que você tem uma porção para te prover, que você não perca. E é o que nós temos que fazer nessa noite. Senhor, eu estou vindo no culto, cultuar o Senhor. Não está faltando nenhuma aqui, Não está faltando nenhuma aqui. Eu trouxe as 10 porque o Senhor me deu, eu estou cuidando. Eu trouxe as 10, Senhor, o Senhor me deu, eu estou cuidando. E o pastor aqui na nave da igreja, ele está olhando e falando assim, olha minhas ovelhas, eu tenho 100, não está faltando nenhuma. Eu tenho 100 ovelhinhas aqui, não está faltando nenhuma. E nós, como a nave da igreja, receber as almas que estão lá fora. Vamos se alegrar, receber as almas que estão lá fora. Tem tantas igrejas por aí. Não é antiético dizer, tá? Não se escandalize, isso é a mais pura verdade. Tem igrejas por aí que eles fazem exceção, assim como aqueles fariseus faziam. Chegar um bêbado dentro da casa do Senhor, não bota ele para fora não. Abraça ele, senta ele no cantinho, porque ele também é uma ovelha perdida, ele também precisa ouvir a palavra. Não vamos fazer exceção, vamos pregar aquilo que Jesus nos ensinou, pregar o santo evangelho de Cristo. Aí irmãos falam assim, mas fulano faz, outro faz melhor do que eu. Não, irmãos. A gente fazemos aquilo que Deus tem destinado a nós, para poder agradar a Ele, para poder fazer por Ele. No seu trabalho você pode fazer por Ele, na escola você pode fazer por Ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia, o texto não vai apontar em que destaque aquela moeda estava. Ele não vai falar se era a moeda do meio, da direita, da esquerda, porque para Deus não tem ponto de destaque. Para Deus tem um conjunto, que é a amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem destaque. Não tinha nenhuma moeda que ela pode falar, não, essa aqui tem uma importância maior. Eu perdi a de importância maior. Não, todas eram iguais. Todas elas faziam parte daquele conjunto, para demonstrar o compromisso que ela tinha com Deus. O compromisso que ela tinha com o pai e com o noivo. Todas as vezes que ela chegava, ela mostrava. Aquilo era uma exibição, para mostrar, eu tenho um compromisso. Então não vamos deixar faltar mais nada na nossa vida. Vamos acender a candeia. Vamos procurar com diligência, com cuidado, aquilo que o Pai nos deu.
Vamos procurar, vamos olhar em cada canto. Ô Senhor, eu acho que meu canto é aqui, ó. Eu preciso liberar um perdão ali. Eu errei, eu pequei, eu tenho que ir lá abraçar o meu irmão. Eu perdi nessa área aqui, eu acho que eu não consigo mais tolerar tal situação. Não, eu sei que machuca. Eu sei que revelar aquilo que está escondido machuca. Eu sei que fazer faxina vai gerar bagunça. Mas depois que você fizer isso, você vai se sentir num ambiente mais leve. Porque quando a mulher faz a faxina, ela termina de fazer a faxina, ela anda pela casa, ela sente aquele cheirinho de limpeza. E é isso que Deus quer sentir quando visitar a igreja. É isso que o Espírito Santo quer. Quando Ele vir visitar o templo para fazer morada no meu e no seu coração, Ele quer sentir o cheirinho de limpeza, de purificação. Porque você procurou e achou aquilo que Deus te deu. Irmãos, essa palavra que Deus me deu fez eu me refletir muito. Porque a gente, como ministro da palavra, temos que usar a palavra de Deus primeiramente em nós mesmos. E eu examinando isso, eu disse: Deus, eu preciso procurar aquilo que eu perdi. Se eu estou conquistando, Senhor, na Tua presença vagarosamente, só que eu ainda não estou completo, eu quero mais. Eu quero completar, eu quero que um dia, quando o Senhor vir me buscar, eu tenha as minhas 10 dracmas para poder te apresentar. Eu quero que no dia que o Senhor vir me buscar, eu tenha as 100 ovelhas para te apresentar. E eu quero que no dia que o Senhor for festejar com o meu irmão, eu quero que ele esteja comigo, festejando. Eu quero que ele suba na glória comigo para festejar. Então isso tocou ao meu coração. Irmãos, vamos tomar essa palavra de Deus para nossos corações. Vamos se ajuntar, vamos fazer mais a unidade. Vamos fazer mais um conjunto. Vamos mostrar para esse mundo aí afora que o povo de Cristo, ele não veio para fazer exceção. Ele veio para fazer aquilo que Jesus ensinou. E a parábola vai terminar com os fariseus lá na porta. A Bíblia não vai dizer se ele entrou ou não. Então cabe a mim e a você a entender qual é o nosso papel. Se você quer entrar na casa, festejar, ou se você quer ficar do lado de fora murmurando. Se você quer procurar, ou se você quer se contentar com o que você perdeu. Você tem que ser uma pessoa completa na casa do Senhor. Nós precisamos ser completos. Porque o que Deus tem é só para nós. Só que também Ele não deixa ninguém isento de receber também. A mesma unção que é para mim é para você. O mesmo chamado que Deus tem para mim, Ele tem para você. Basta a gente exercer e colocar em prática aquilo que Deus nos deu. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai. Pai amado de misericórdia, Senhor, obrigado por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor me deu, a qual o Senhor de transmitir, Pai, esta palavra para a igreja, Senhor. Que nós viemos, Senhor, aqui a tentar entender, Pai, qual é o objetivo em nossas vidas. A entender, Senhor, o que nós perdemos, aonde nós perdemos, de que maneira nós perdemos. Senhor, através da Tua palavra, por intermédio da Sua palavra, nos ajude a aprofundar cada dia mais no conhecimento, para que possamos ter luz constantemente em nossas vidas, para que não possamos, Senhor, a se perder na escuridão do mundo. Porque outrora, Pai, nós também estávamos perdidos como aquela ovelha, como aquela dracma, ou talvez até, Senhor, como aquele filho mais velho e o mais moço. Mas estamos aqui porque o Senhor deu a misericórdia de nós sermos encontrados, sermos buscados para estar aqui te adorando. E Pai, vai de encontro com aqueles, Senhor, que estão perdidos lá fora, para que eles venham, Senhor, a voltar para a casa do Senhor, para que eles venham, Senhor, a estar direto na casa do Senhor, te adorando e te bendizendo, para se alegrar conosco. E nos tira, Pai, toda mágoa, toda angústia do nosso coração, para que isso não impeça de nós amar o nosso irmão, de nós abraçar o nosso irmão, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade, até que o Senhor tem falado, e eu sou muito grato por isso. Amém, irmãos? Continue orando pela minha vida, pela vida da minha família, assim como eu tenho orado a Deus por esse ministério. Amém? Deus abençoe.